Olá, comandantes! Sejam bem-vindos ao Grimório de Liliana. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou mostrar uma lista de um deck de Commander, ver as suas principais estratégias e sinergias, e isso tudo por menos de R$150. Lembrando que a ideia do deck é ser divertida, ter uma estratégia consistente e que possibilite ganhar no mesão. Então se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. O comandante de hoje é Kenrith, o Rei Regresso. Criatura lendária, humano nobre 5/5 que custa 1 branca e 4 genéricas, e possui 5 habilidades. Por 1 vermelha, todas as criaturas ganham atropelar e ímpeto até o final do turno. Por 1 verde e 1 genérica, coloque um marcador +1/+1 na criatura alvo. Por 1 branca e 2 genéricas, o jogador alvo ganha 5 pontos de vida. Por 1 azul e 3 genéricas, o jogador alvo compra uma carta. E por 1 preta e 4 genéricas, podemos pegar uma criatura, colocar no campo de batalha sob o controle do dono. Então a ideia do deck vai ser rampar, ter muita mana para usar essas habilidades do Kenrith com as cartas que têm sinergias com alguma dessas habilidades. Vale lembrar que o Kenrith afeta todos os jogadores, então você pode trocar essas habilidades por favores durante o jogo. Como o nosso objetivo é ter muita mana para usar as habilidades do Kenrith inúmeras vezes, vamos usar várias formas de rampar no deck. Místico Élfico e Elfos de Llanowar, ambos custam 1 verde, viram e adicionam 1 verde. Vamos usar também Elfo Porto Longínquo, que por 2 genéricas e 1 verde pode buscar qualquer terreno básico e colocar no campo virado. Vamos usar também os feitiços Busca Longínqua, que busca um card de planície, ilha, pântano ou montanha e coloca no campo de batalha virado, e Crescimento Exuberante, que procura qualquer terreno básico e coloca no campo de batalha virado. Ambos custam 1 verde e 1 genérica. Cultivar é um feitiço que busca 2 terrenos básicos, um para o campo virado e outro para sua mão. Estorrar é uma mágica instantânea que sacrifica um terreno para colocar 2 terrenos básicos no campo desvirados. Trilha de Migração é um feitiço que por 3 genéricas e 1 verde coloca 2 terrenos básicos no campo virados. Na parte de artefatos vamos usar Esfera Amilar, que não nos faz ter mais terrenos em campo, mas é um artefato que por 2 manas tem a habilidade de pagar 2 manas genéricas para se sacrificar e buscar 2 terrenos básicos para a nossa mão. E assim vamos garantir 2 land drops e nos dar acesso a mais cores para as habilidades do Kenrith. Lotus Engalanada é um artefato que custa 5 manas, vira e adiciona 3 manas de qualquer cor. Cerco à Fronteira é um encantamento que custa 3 genéricas e 1 verde, que quando entra em campo temos que escolher entre cães e dragões. Nesse deck, vamos sempre escolher cães, que faz com que em todas as nossas fases principais ganhemos 2 manas verdes. Reconquista da Natureza é um encantamento que por 3 genéricas e 1 verde vai desvirar todos os nossos terrenos no final do nosso turno. E assim vamos poder usar as habilidades do Kenrith nos turnos dos oponentes. Decreto de Karametra é um encantamento com lampejo que custa 3 genéricas e 2 verdes, que faz com que todos os jogadores, ao virar um terreno para gerar mana, gerem uma mana adicional que aquele terreno possa gerar. A ideia é jogar ele no final do turno do oponente que joga antes da gente, para que nós sejamos os primeiros jogadores a utilizar essa mana extra. Por fim, vamos usar o Ancião da Tribo Sakura, que por 1 genérica e 1 verde se sacrifica para buscar qualquer terreno básico e colocá-lo em campo virado. E Cervo Brunido, que custa 3 manas genéricas e por mais 3 genéricas se sacrifica para buscar 2 terrenos básicos e colocá-los em campo virados. O mais importante sobre essas duas criaturas é que, como eles se sacrificam para colocar terrenos em campo, podem ser reaproveitados com a habilidade do Kenrith de reviver criaturas. Agora vamos falar das cartas mais importantes do deck, que reduzem os custos para ativar as habilidades do Kenrith e transformam ele numa máquina. Familiar do Biomante custa 1 azul e 1 verde e reduz o custo das habilidades do Kenrith em 2 manas genéricas. Zirda, o Brilho da Aurora, custa 1 genérica e 2 manas híbridas de vermelho e branco, ou seja, 2 brancas, 2 vermelhas ou 1 branca e vermelho. Ela reduz o custo das habilidades do Kenrith em 2 genéricas. Isso faz com que as 3 primeiras habilidades do Kenrith vão custar apenas 1 mana colorida. A habilidade de compra vai custar 2 manas, sendo 1 azul, e a habilidade de reviver vai custar 3 manas, sendo 1 preta. Por fim, temos o artefato Hearthstone, que custa 3 manas e reduz o custo das habilidades do Kenrith em 1 genérica. Como Kenrith é uma peça fundamental da nossa estratégia, vamos usar algumas cartas para protegê-lo. Neurok Stealth Suit e Botas do Pé Ligeiro são 2 artefatos que custam 2 manas genéricas e mais 1 mana para equipar. Ambos dão manto para o Kenrith, fazendo com que ninguém possa dar alvo de habilidades ou mágicas nele. Benevolent Bodyguard custa 1 branca e pode se sacrificar para dar proteção a uma criatura de uma cor à sua escolha. Então assim que o Kenrith se tornar alvo de uma carta que vai tirá-lo de campo, podemos sacrificá-lo para dar proteção ao Kenrith contra a mágica.
O acompanhante destemido custa uma genérica, uma verde e uma branca e pode se sacrificar para dar indestrutível para todas as criaturas que você controla. Então ele não só protege o Kenrith, mas como protege seu campo inteiro. Além disso, ambos podem ser revividos pelo Kenrith para abusar desse efeito de proteção. Hand dos Esporos custa uma verde e Camo a False Hope custa uma branca, e ambos podem se sacrificar para prevenir todo o dano de combate que seria causado este turno, tanto em você quanto em oponentes, e ambos podem ser revividos inúmeras vezes com a habilidade do Kenrith, dando uma proteção imensa para os seus pontos de vida. Agora vamos usar cartas que vão se aproveitar da habilidade do Kenrith de reviver. Executor Impiedoso, Saqueador, Saco de Carne e Empesteiro, todos custam 2 genéricas e uma preta, e quando entram em campo, forçam todos os jogadores a sacrificar uma criatura. Nós vamos sacrificar eles próprios para podermos revivê-los com a habilidade do Kenrith e reutilizar essa habilidade e ir desmontando o campo dos nossos oponentes. Vamos também usar criaturas realmente grandes para poder atacar nossos oponentes, mas a ideia é jogá-las no cemitério para depois revivê-las com a habilidade do Kenrith. Hipopótamo Enfurecido é uma criatura 5/6 com atropelar e reciclar por 2 manas genéricas. A ideia é colocá-lo no cemitério pagando o custo de reciclar para comprar uma carta nova e posteriormente revivê-lo com Kenrith. Ponto importante é que podemos revivê-lo no final do turno do oponente que joga antes de nós, para podermos atacar com ele no nosso turno. Grão-Vorme da Areia é uma criatura 7/7 que não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou inferior a 2 e também tem reciclar por 2. Além desses dois, vamos usar o Invocador do Vazio, que é uma criatura 8/8 com toque mortífero, e reciclar por 2 genéricas e uma preta, que quando é reciclado você pode escolher uma criatura que você controla para dar toque mortífero para ela também. E Titanote Rex, que é uma criatura 11/11 com atropelar e que se recicla por uma genérica e uma verde, e que dá atropelar para uma criatura quando você o recicla. Por fim, para melhor utilizar a habilidade do Kenrith de reviver, vamos utilizar o feitiço Bird Alive, que por 2 genéricas e uma preta, pode jogar até 3 criaturas no seu cemitério. Você pode jogar 3 criaturas grandes para revivê-las e atacá-las, ou você pode jogar o Titã do Sol e mais 2 criaturas de custo 3 ou menor, pois o Titã do Sol, quando entra em campo ou ataca, você pode devolver um card permanente do seu cemitério de custo 3 ou menor para o campo de batalha. Então, quando você utilizar a habilidade do Kenrith de reviver o Titã do Sol, ele imediatamente vai reviver, por exemplo, o Familiar do Biomante, ou o Acompanhante Destemido, e quando o Titã do Sol atacar, você vai reviver o outro, lembrando que você pode dar ímpeto para ele atacar no mesmo turno que entra. A habilidade de ganhar vida do Kenrith vamos usar de maneira defensiva e quando for necessário, exceto quando tivermos o Viscopa Guildmage, que custa uma branca e uma preta, e pode fazer com que usemos essa habilidade de maneira mais ofensiva. Ele tem 2 habilidades, mas vamos focar na segunda, que custa uma branca, uma preta e uma genérica, e faz com que, quando você ganhe vida, todos os oponentes perdem a mesma quantidade de vida. Agora vamos ver as cartas que vão se beneficiar da habilidade do Kenrith de colocar marcadores +1/+1 nas criaturas. A primeira é General's Patron, que custa 2 genéricas e uma verde, e quando entra no campo pode colocar até 2 marcadores +1/+1 em outras criaturas. E tem uma habilidade que quando você coloca um marcador em uma criatura que você não controla, você compra o card. A ideia é fazer alianças para crescer as criaturas dos seus oponentes enquanto você compra cartas. Além de que, a habilidade de colocar marcadores do Kenrith custa a metade do que a habilidade de comprar cartas. Vamos usar também o Mago da Compreensão, que custa 2 genéricas, uma verde e uma azul, por uma criatura 1/1 com um Evoluir. Evoluir significa que sempre que uma criatura com poder maior que ele entra no campo de batalha, ele ganha um contador +1/+1. E quando ele ganha um contador, compramos uma carta. Então, mais uma vez, transformamos a habilidade do Kenrith de colocar marcadores em uma habilidade de compra. Por fim, temos o Sábio da Espiral, que custa uma genérica e uma verde por uma criatura 1/2 que também possui Evoluir, mas ele vira para adicionar uma mana verde para cada contador nele. Em outras palavras, você pode encher ele de marcadores com Kenrith, depois virá-lo e colocar mais um monte de contadores com ele. E assim, no próximo turno você vai ter um monte de mana verde para gastar. Manipulador Simic custa 2 azuis e uma genérica para uma criatura 0/1 e também possui Evoluir. E ele tem a habilidade de virar, remover qualquer quantidade de marcadores para tomar controle de uma criatura que tenha poder menor ou igual à quantidade de marcadores que você removeu. Então vamos encher ele de marcadores com Kenrith e roubar as melhores criaturas da mesa. Quebrador de Vontades custa 3 genéricas e 2 azuis, e com ele em campo, toda vez que uma criatura do oponente se tornar alvo de uma mágica ou habilidade nossa, vamos ganhar controle daquela criatura enquanto tivermos em campo o Quebrador de Vontades. Ele faz com que a habilidade do Kenrith de colocar marcadores seja na verdade a habilidade de roubar criaturas do oponente. Se essa carta permanecer em campo, vamos tomar conta do jogo rapidamente. Esses 2 encantamentos vão transformar a habilidade do Kenrith de colocar contadores em uma máquina de remover criaturas. Cowardice
É um encantamento que custa 3 genéricas e 2 azuis, e sempre que uma criatura for alvo de uma habilidade, ela retorna para a mão do dono. E Dispensar Sonho é um encantamento que, por 6 genéricas e 1 azul, faz com que todas as criaturas dos oponentes sejam ilusões, além de seus tipos originais. E quando essas criaturas se tornam alvo de uma mágica ou habilidade, elas devem ser sacrificadas. Em outras palavras, vamos pagar 2 manas para voltar uma criatura do oponente para sua mão, ou fazer com que ele tenha que sacrificá-la. Por fim, temos a Druida da Incubação, que custa 1 genérica e 1 verde, que pode virar para adicionar qualquer mana de qualquer cor que um terreno nosso possa gerar. Porém, se ela tiver um contador +1/+1, ela vai gerar 3 manas em vez de 1. Ela por si só já é uma carta excelente em questão de sinergia com um deck. Mas, somada com o Vegan Graft Mage, que custa 2 genéricas e 1 azul, e tem a habilidade de 1 genérica e 1 azul poder desvirar uma criatura com +1/+1, ela se torna um combo de mana infinito. Isso porque a druida vai virar para gerar 3 manas azuis, e o Graft Mage vai gastar 2 dessas manas para desvirar a druida, deixando a gente com um saldo positivo de 1 mana azul. Logo, nesse loop, nós conseguimos gerar mana infinita azul. E com mana infinita azul, podemos desvirar a druida da incubação infinitas vezes para poder gerar manas infinitas de todas as cores. Com mana infinita, podemos comprar nosso deck inteiro com Kenrith, jogar quaisquer criaturas, colocar infinitos marcadores +1/+1, dar ímpeto e atropelar para elas e ganhar o jogo atacando. Como vamos ter bastante mana, vamos precisar reabastecer nossa mão. Mesmo Kenrith tendo a habilidade de comprar, vamos colocar algumas cartas mais eficientes. Harmonizar custa 2 genéricas e 2 verdes, compra 3 cartas. Concentrar custa 2 genéricas e 2 verdes e também compra 3 cartas. Maldição da Prolixidade custa 2 genéricas e 1 azul, e toda vez que alguém ataca o jogador encantado, vamos comprar uma carta. E quem o atacou também. Isso vai desencorajar os outros oponentes a nos atacar, pois serão um alvo muito mais vantajoso. Puxar do Amanhã é uma mágica instantânea que custa 2 azuis e X manas genéricas, que nos faz comprar X cartas e ter que descartar apenas uma. Vamos usar alguns tutores para buscar as cartas mais importantes e fortes do nosso deck, ou as que mais precisamos no momento. Tutor Diabólico custa 2 genéricas e 2 pretas e coloca qualquer carta do nosso deck na nossa mão. Despedida Final é um feitiço que custa 3 genéricas e 2 pretas. Você pode procurar 2 cartas, uma é colocada na sua mão e a outra no cemitério. A que vamos colocar no cemitério pode ser uma criatura que vamos reviver com a habilidade do Kenrith. Por fim, vamos usar Invocações Compartilhadas, uma mágica instantânea que custa 3 genéricas e 2 verdes e busca 2 criaturas para nossa mão, podendo buscar os nossos redutores de custos ou o combo do deck. Vamos usar algumas cartas para interagir com os campos dos nossos oponentes e nos livrar de cartas problemáticas. Vamos usar o Sábio da Reivindicação, que destrói um artefato ou encantamento por 2 genéricas e 1 verde. Vamos usar o Mago do Bando Quasari, que por 1 verde e 1 branca possui a habilidade de destruir um artefato ou encantamento, pagando 1 genérica e sacrificando. E a Lagarta Caucha, que por 1 verde tem a habilidade de destruir um artefato ou encantamento, pagando 1 genérica e 1 verde e se sacrificando. Ponto importante é que podemos usar repetidamente a habilidade da Lagarta Cáustica e do Mago do Bando de Quasari, revivendo-os com o Kenrith. Reivindicação da Natureza custa 1 verde, destrói o artefato ou encantamento e o dono ganha 4 pontos de vida. Táticas Macabras custa 1 branca e 1 preta e exila uma criatura, e se você não controlar um humano, você perde vida igual à resistência da criatura exilada. Por sorte, nosso comandante é um humano, então não teremos esse problema enquanto ele estiver em campo. Vamos usar alguns counters para proteger nosso campo ou impedir que algum jogador ganhe o jogo. Negar anula mágica que não seja de criatura por 1 genérica e 1 azul. Desenrolar também anula mágica que não seja de criatura, mas por 2 genéricas e 1 azul. Porém, essa carta desvira 3 terrenos para você poder utilizar em uma das habilidades do Kenrith. Temos também Fera Interior, que custa 2 genéricas e 1 verde e destrói qualquer permanente e dá ao dono uma ficha de criatura do tipo besta 3/3. E Putrificar, que por 1 genérica, 1 verde e 1 preta destrói a criatura ou artefato e ele não pode ser regenerado. Vamos usar 2 board wipes nesse deck. Renascimento Firexiano, que por 4 genéricas e 2 brancas destrói todas as criaturas e cria uma ficha de criatura artefato horror incolor X/X, sendo X o número de criaturas que essa mágica destruiu. Então vamos limpar a mesa e criar uma criatura realmente grande do nosso lado, para depois podermos dar a ela atropelar com a habilidade do Kenrith. E Limpeza Planar, que destrói todas as permanentes que não sejam terrenos por 3 genéricas e 3 brancas. Para finalizar, temos nossa base de manas, e como temos as 5 cores no nosso deck, não poderia faltar Torre de Comando, que gera qualquer cor em nosso deck. Vamos usar também Pomar Exótico, que gera qualquer cor que um de nossos oponentes possa gerar. Ainda gerando todas as cores, vamos usar Cone da Ruptura e Passeio Transguildas, que geram todas as cores, mas entram em campos virados, e temos que pagar 1 mana para eles não serem sacrificados quando entram. Vamos usar algumas Fatlands para buscar as cores que mais estamos precisando, como Vastidão Morfo-Terrena e Terras em Desenvolvimento, que se sacrifica para colocar qualquer terreno básico em campo virado.
Vamos usar Paisagem Infinita, que entra virada, gera mana incolor, e podemos pagar 2 genéricas e sacrificá-la para colocar 2 terrenos básicos em campos virados do mesmo tipo. Vamos usar Orla Corsana, que também entra virada e gera mana incolor, pode pagar 2 genéricas para buscar uma floresta e uma planície e colocar em campo virado. Por fim, Panorama Jund, que gera mana incolor, e podemos pagar uma mana genérica para buscar uma floresta, pântano ou montanha e colocar em campo virado. Templo do Falso Deus gera 2 manas genéricas, desde que temos 5 ou mais terrenos em campo. Isso não será um problema dada a quantidade de cartas que colocam mais terrenos em campo em nosso deck. Vamos usar algumas Treelands e apenas uma delas não vai gerar verde. Isso porque a cor principal do nosso deck é verde e ela nos dá acesso a todas as outras cores. Todas as nossas Treelands entram viradas. Sacrário da Selva gera vermelha, verde e branco. Palácio Opulento gera preta, verde e azul. Bivac da Fronteira gera verde, azul e vermelha. Cidadela da Estepe Arenosa gera branca, preta e verde. Cidadela Beira-Mar gera verde, branco e azul. E por fim, a única que não gera verde, mas gera as 3 cores mais usadas depois do verde no nosso deck, Santuário Arcano, que gera branco, azul e preto. Por último, vamos usar 22 terrenos básicos, de acordo com as cores mais utilizadas. 7 florestas, 5 planícies, 5 ilhas, 4 pântanos e apenas uma montanha. Bom galera, com isso concluímos a decklist do Kenrith, o Rei Regresso, que como vocês podem ver aqui no site da Liga, quando eu montei estava por R$ 125,29. Vale lembrar que esse preço pode variar de acordo com a disponibilidade das cartas na Liga. E se você quer a decklist completa, o link está na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários e até uma próxima.